Muito bem, meu querido irmão, minha querida irmã, graças a Deus mais um devocional e apesar destes dias que estão para trás de nós já, nós temos estado aqui em muitos problemas, viagens e mudanças e tantas coisas por questão deste furacão, foi o ápice, né, daquilo que nós estamos passando alguns ajustes, mas graças a Deus deixamos a nossa casa, como falamos aqui na Flórida, fomos ali a Geórgia, que é o estado que segue, e já voltamos hoje, graças a Deus, para a nossa casa, estamos em casa, como você vê no nosso estúdio, normal, agora é só arrumar as coisas aí, acertar, como toda boa dona de casa sabe como é. Mas neste dia nós estamos juntos mais uma vez, e eu estou muito feliz, muito agradecida a Deus, porque apesar das turbulências, tanto as daqui como a daí, nós temos tido prazer em ouvir, em ler, em meditar, em escutar a palavra de Deus. E quando você vem me fazer companhia aqui, é uma alegria muito grande para o meu coração. Agradeço ao Senhor pela sua presença e espero em Deus que estes estudos, estas meditações, sejam também bênção para a sua vida. Nós vamos estar terminando o capítulo 16 de João, e eu não sei se você se lembra, o capítulo 17 é um capítulo conhecidíssimo, a oração de Jesus pelos seus discípulos, e nesta oração ele já não inclui só aqueles discípulos ali que ele estava falando pessoalmente, mas nós já vamos ver traços de uma oração, de um alcance de nós como discípulos que continuaremos a obra do Senhor, mas terminando o capítulo 16 hoje, nós estamos ainda num contexto muito privado de Jesus com os 12, né, desde a Santa Ceia, que ele teve ali antes da traição, enfim, essa última comida, essa última ceia com os discípulos, ele passou depois a trazer uma série de ensinos e o fechamento desta conversa de Jesus com os seus discípulos, hoje nós vamos estar lendo e vamos aprender 3 lições deste texto. Portanto, João capítulo 16, versículo 25 ao 33, o texto bíblico diz o seguinte: disse-vos isto por parábolas. Chega, porém, a hora em que vos não falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia, pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram-lhe os seus discípulos: eis que agora falas abertamente, e não dizes parábola alguma. Agora conhecemos que sabes tudo e que não necessitas de que alguém te interrogue. Por isso, cremos que saíste de Deus. Respondeu-lhe Jesus: credes agora? Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para o seu lado, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. E o versículo último, 33, diz: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Que palavras maravilhosas, esta que Jesus termina esta conversa. Você vai ver no capítulo 17, versículo 1, que é a sequência, né? Falando assim, ele levanta os olhos para o céu e começa a orar. Então, esta oração nós vamos estar meditando na semana que nos segue, muito abençoada, mas hoje estas últimas palavras de orientação aos seus discípulos. No versículo 25, ele chama a atenção de algo muito interessante. Ele diz: acabou o tempo das parábolas. Até aqui eu falei sobre o Pai, eu falei sobre realidades espirituais, eu usei muito parábolas. E eu quero te lembrar junto comigo que o Antigo Testamento fez uso de muita simbologia, de muitas figuras. O cordeiro era figura, o alabastro era uma figura, o óleo, não é? Todas as peças, pelo menos as principais do tabernáculo, até mesmo o material que era feito, tudo estava imbuído uma simbologia muito grande para que as pessoas naquele tempo, o povo de Deus na época, pudesse entender através destes símbolos o projeto de Deus, a santidade de Deus, enfim, as realidades sobre a pessoa do seu Deus em um mundo totalmente pagão. Quando Jesus agora entra no cenário desta revelação, ele começa a falar muito mais abertamente de coisas que no Antigo Testamento não estão presentes, como a pessoa de Satanás, não é que não está presente, mas está
bem menos falado e de uma maneira diferente também, mas sobre a realidade da vida eterna, enfim, sobre a realidade dele como Messias, como Cristo, né, como Verbo encarnado. Há uma série de coisas que agora Jesus, estando aqui entre nós, ele começa a ensinar sobre a realidade do reino de Deus. Mas nós vemos que muitos dos seus ensinamentos também estão como que escondidos dentro de parábolas, que são o quê? São histórias não reais, são histórias inventadas, criadas, mas cujas histórias representam uma realidade espiritual. Cada uma daquelas histórias que Jesus contava representava um ensino que era uma verdade, algo que acontecia, que era assim, acerca da pessoa de Deus, acerca das coisas espirituais, de como elas funcionam, e Jesus ensinava todas estas coisas através de parábolas. Mas ele aqui está dizendo para os seus discípulos: veja que o seu ministério está se encerrando, os seus dias estão contados aqui, ele vai ser oferecido por sacrifício, ele vai à cruz do Calvário muito em breve no decorrer dessa história, e nós então aqui ouvimos Jesus dizer aos seus discípulos: chegou o tempo de terminar as parábolas. Daqui para frente eu vou falar abertamente sobre o Pai. E isto é algo que nós percebemos na Bíblia Sagrada e no nosso contexto hoje, depois de Cristo, depois deste Novo Testamento no sangue de Cristo, é que nós chegamos ao conhecimento a nível de povo de Deus, por causa desta revelação, de muitas mais realidades espirituais. Nós reconhecemos as parábolas, nós aprendemos dela, mas entendemos perfeitamente aquilo que elas estão explicando sobre que realidade espiritual. E já no resto das Escrituras, muitas coisas nos são esclarecidas e aprofundadas, e glorificamos a Deus, porque chegou o tempo que não era necessário mais figura, que não era necessário mais parábolas, mas no tempo que nós vivemos, nós conhecemos muito mais daquilo que Deus quis revelar por sua palavra. Amém? Segunda lição aqui. Primeira, chega de parábolas. Segunda, é a pergunta de Jesus: vocês creem? Porque ele disseram: agora sim, o Senhor não fala assim, já entendemos tudo, agora a gente tem certeza que o Senhor é de Deus, e etc. Aí ele diz: pois bem, vocês creem? Então eu vou te dar uma novidade. Foi muito forte. É o versículo 31, ele diz: credes agora? Aí o 32 ele diz: vai chegar a hora, e já se aproxima, que vocês vão ser dispersos. Ou seja, cada um vai debandar para um lado. É o que ele diz aí, cada um para o seu lado. E vocês me deixarão sozinho. Não vou estar só porque o Pai está comigo, mas vocês, meus amigos, estarão longe de mim, me deixarão sozinho. E essa é uma realidade dura, mas é uma realidade para nós. E eu, sempre que eu leio algo assim, a história de Pedro é a que mais me toca neste sentido, mas essa me traz a lembrança. Num tempo que eu me afirmava, adolescente, ali pelo fim da adolescência, muito forte espiritualmente, eu estava lá nas reuniões de oração das irmãs e etc., muito afincada na igreja, e me sentia muito fortalecida, e o Senhor me trouxe ao coração uma palavra como essa, semelhante a essa, diz: olha, você vai me negar, você vai... alguma coisa assim, não é? Ia acontecer, e eu disse a Deus: de maneira alguma, fiz igualzinho a Pedro, eu disse: mas nem pensar, aconteça o que acontecer, eu vou ser fiel. E assim como aconteceu com Pedro, aconteceu na minha vida, né? Eu resvalei, né? Saí de perto de casa onde eu estava, por questão de alguma coisa de estudos e etc, etc. No caminhar da vida, quando eu me vi, eu já estava me afastando, eu já estava traindo a santidade de Deus. Graças a Deus, o Senhor me guardou de nada extremado, mas suficiente para um dia eu abrir os meus olhos e estar num lugar, estar cercado de pessoas, estar numa situação que eu disse: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Porque naquele momento o Senhor, quando eu estava ali naquele lugar, o Senhor me disse: está vendo que eu não podia confiar em você? E naquela hora eu comecei a chorar, e eu quis sair daquele lugar na mesma hora, ainda que eu tinha familiares ali, prima e etc. Eu digo: vamos embora, vamos embora. E ela disse: o que está acontecendo? Eu digo: você não vai entender. Uma coisa eu sei, eu tenho que sair daqui. Mas o que foi essa grande lição para mim? E que eu, escutando isso para os discípulos, me soou familiar.
é que muitas vezes nós encontramos-nos fortes, como eu me encontrava, muito fiel, muito forte. Mas é uma lembrança muito desagradável, mas ao mesmo tempo muito importante para nossas vidas. Deus nos permitir falhar desse jeito. Quando Pedro traiu a Jesus, foi uma falha que eu acho que ele mesmo jamais se perdoaria, se não for a intervenção de Jesus, né, para perdoar e fazê-lo sentir perdoado. No entanto, quando Deus nos permite passar por essas situações e nos levantar, graças a Deus, Deus me permitiu por muito pouco tempo, e eu me trouxe, o Espírito Santo falou comigo ali, eu me acordei, mas o fato de eu descobrir que eu pude, né, negar, errar e falhar com Deus de tal maneira e me afastar do lugar aonde eu estava espiritualmente, foi muito forte para mim, foi uma lembrança que eu vou carregar por toda a vida. E isso ajuda o meu coração a me guardar humilde. Por quê? Porque eu sei hoje por A mais B. Não é que eu tenha nenhuma intenção de pecar, mas naquele tempo eu também não tinha. E aqui Jesus ele fala para estes 12 que estão ali, ele diz, olha, vocês agora creem, Ou seja, está tudo bem, agora vocês estão comigo, e agora creem, está tudo certo, é tudo de Deus aqui, tudo santo, tudo maravilhoso. Ele diz, pois está chegando a hora. E esta hora, volta a dizer, a interpretação deste capítulo é literal, a hora era mesmo daqui a pouquinho, quando ele estará no Getsêmani, e logo depois estará diante do Sinédrio. E o que aconteceu com os discípulos? Aquilo que Jesus falou, todo mundo debandou, todo mundo fugiu, todo mundo deixou ele sozinho. Exatamente, ele disse, mas eu não estou sozinho, o Pai estará comigo. Mas esta realidade que Jesus falou para os discípulos é muito forte, é algo que eu compartilhei com você, de maneira assim, por cima o meu testemunho. Eu não sei se você tem algum testemunho semelhante na sua vida, espero em Deus que não, mas com estes testemunhos de Pedro, da minha pessoa e de Jesus falando destes discípulos aqui, que você seja guardado em nome de Jesus, de se afincar na sua própria fidelidade. Graças a Deus, nós temos que lutar pela nossa fidelidade, pela nossa santidade. Isso é certo. E graças a Deus, como diz o texto, né? Aquele que está em pé, olhe, não caia, mas nós não podemos nos gabar de estar em pé. Nós temos, como disse Paulo, que temer, aleluia, cada dia, nos esforçar cada dia, tomar atenção, nos sintonizar, porque às vezes, como aconteceu comigo, a vida, não é? Nos leva a situações como aconteceu aqui, gente. Com eles mesmo, a traição, a gente vai ler mais na frente. Mas foi forte, de repente, de um minuto para outro, Jesus é preso, os soldados estão envolvidos, o Sinédrio está envolvido, era noite, toda aquela confusão, as pessoas acusando o movimento em Jerusalém, aquela negridão, não é, espiritual, aquela negrura espiritual também na cidade, e de repente aconteceu isso, cada um ali debandou, ninguém pôde estar do lado de Jesus. Mas quando a gente olha para dentro, isso é muito forte. Jesus que os salvou, Jesus que os fez entender ser filho de Deus, Jesus que compartilhou com eles, lhes deu o ministério, lhes deu tanta honra, lhes deu poder para atuar na evangelização. Mas eles foram cada um para o seu lado. Graças a Deus que a graça e a misericórdia do Senhor alcança a todos nós. E nós que entendemos que somos humanos, somos pó, não devemos viver em pecado. Porque eu sou humano. Não, de maneira alguma. Devemos buscar e viver em fidelidade. Mas momentos como esse que às vezes Deus permite, não é que estamos certos, mas nos fazem lembrar da nossa pequenez e graças a Deus podemos agradecer por Ele, pela sua graça. Amém? Terceira e última lição é que ele diz, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. A terceira lição para nós de Jesus é que ele sabia, naquele tempo, que o mundo tinha muitas aflições. Jesus sabia para o nosso tempo que o mundo tem muitas aflições. No decorrer da história, a igreja e o mundo passou por muitas aflições. A igreja no mundo, melhor dizendo, passou por tremendas aflições. No entanto, ele diz, a minha paz eu vos dou. Tenham paz em mim. Ele diz, tenho-vos dito para que em mim tenhais paz. A nossa paz não está segura na nossa estabilidade financeira, por mais que a tenhamos. A nossa paz não está estabilizada num governo seguro de um país como, sei lá, Finlândia, outro país que esteja, né, em um lugar tão pacato e segurança. Não, a nossa paz não pode estar no governo, não pode estar na finança, na economia.
economia. A nossa paz não pode estar nem na nossa estabilidade familiar, que qualquer dia pode ser abalada. Um problema com um filho, um problema com o esposo, um problema com uma mãe, não é isso? Pode desestabilizar. A nossa paz em um mundo de aflição, ela está fincada em Jesus. Que Deus nos ajude a cada dia a olhar para Ele para termos paz. Ao dormirmos, estarmos aflitos com as situações, antes de o sono chegar e tomar, vamos entregar a Ele, Jesus, as nossas tribulações e pedir a Ele que enche os nossos corações de paz, porque só dele pode vir a paz verdadeira para a nossa vida. E graças a Deus que nós, em nossa denominação, nos saudamos com a paz do Senhor. É dele, aleluia, é do Senhor Jesus Cristo. Nos faz lembrar a paz do Senhor e desejar, e ele disse aqui essas palavras, que lindo, né? Que nele nós tenhamos paz. Não perdamos o bom costume de nos saudar na paz do Senhor. E mais do que isso, não percamos, não é, a capacidade de lembrar-nos que a nossa paz está ancorada somente nele. E na paz do Senhor, eu me despeço de você neste dia. Amém.